Que país é este? Que país, que nação é esta que tem instituições que tem gente a trabalhar, a receber dinheiro e que não ajuda ele próprio, que não se ajuda a ele próprio no seu local de trabalho, não ajuda o próximo, não ajuda quem chega e muito menos quem quer sair deste país em paz, alegria e cheio de felicidade dentro do coração. Se for português, sairá cheio de saudade para voltar à sua origem. E que muito político se diz cheio de amor por este país, que vai para a União Europeia, que diz que vai para a União Europeia defender este país como se fosse um filho pródigo, mas não defende e humilha este país em todo lugar. Porque este país tem origem própria, este país tem cultura própria, este país tem riqueza e está a ser destruído, desmoronado, acabado pela União Europeia, pela Comissão Europeia e por muito mais. Pelas instituições bancárias, pelo governo e muito mais. O único que defende este país é o Presidente da República, que defende este país, chora por este país. E o único que poderá ajudar será o Primeiro-Ministro, se ele tiver uma aliança com o Presidente da República e abandonar completamente a União Europeia. Porque a União Europeia não sabe nada deste país, nunca soube e nunca vai saber qual é a cultura, qual é a gastronomia rica mundial que este país tem e a origem que ele tem. Porque destruiu este país e nunca quis nada construir. Porque cada país tem uma vida própria, uma cultura própria e tem a sua riqueza própria em toda a União Europeia. Porque dizem que a União Europeia hoje é de 27 e não é de 27. Não é e nunca foi e nunca será de 27. Porque os 27 têm que ser unidos a ajudar um lar, uma família, sem lá entrar, mas ajudar do lado de fora a construir a união desde a família, a união desde o país, a união no país, a união na Europa dos 27, que já não existe e nunca vai existir. Porque existe instituições neste país que se dizem credoras para ajudar e são credoras para amarrar, mastigar o corpo do ser humano, destruir famílias. Da forma e do falso caráter, da falsidade, do fingimento que fazem, dos créditos que corrompem uma vida humana. A União Europeia não faz assim. E muitos países não fazem assim. Muitos países não fazem assim. Nem. Não. Fazem contratos como em Portugal fazem contratos na comunicação social, que é pago a triplicar e créditos que são pagos 5 vezes, como instituições que para um simples papel para procurar emprego será preciso ser pago a quase 10 euros. Um simples papel.
que é tirado a segundos, ou papel químico que é 1 minuto para tirar, que custa 10 euros para a pessoa andar com a vida própria. Não é União Europeia e cheira mal. Esta União Europeia cheira mal, como se fosse um rio de água suja, um rio de água cheia, de porcaria, deitada pelos animais, Um rio cheio de água suja, de uma água qualquer, que ninguém quer nem para beber, que passa em toda a União Europeia, que é descarregada no Portugal dos portugueses, que tem vinho saudável bebido de maneira própria, de maneira categórica, que não pode ser bebido demasiado para não fazer mal ao ser humano. E azeite, conhecido em todo o mundo, e tinha têxtil vendido por toda a parte do mundo, tijolo vendido pelo mundo e muito mais que isto. Hoje não existe nem a doçaria que existia tradicional, porque foi um país azarado pelo grupo do azar. Destruído. Não tem emprego e paga-se para ter emprego. Paga-se um papel para poder ser jogado nas mãos de uma instituição ou de uma empresa para poder andar com a vida própria. Que país é este? Que União Europeia é esta? Aonde está a União Europeia? Aonde está? Porque os próprios da União Europeia destroem a União Europeia, os próprios portugueses, empresários, amarram o país, destroem o país com leis próprias das próprias empresas, com leis próprias que não andam com o país e se dizem portugueses e se dizem mais que isso. Não são nada e nunca foram e nunca serão nada, porque quem é português ou quem é da União Europeia chora por algo que pode acontecer e fazer acontecer na vida de toda a gente. Isso é União Europeia, é união de uma nação, é união de uma região, é união de uma família e da vida própria e dos demais. Os demais são todos juntos. Os demais são todos em todo o mundo. Não querem união com ninguém. Essa União Europeia não quer união com ninguém. É união de 3 ou 4 países que andam no folclore que querem destruir no Portugal dos portugueses e que andam fazendo fado. Andam fazendo fado na porcaria que fazem eles. Falsos e fingidos. Assim são na União Europeia, na Comissão Europeia e em todo o lugar. Reuniões todos os dias, viagens todos os dias e o povo paga, porque o povo é mais inteligente que o ser humano, porque o povo descobre até o ouro debaixo do chão. E o ouro é algo que foi criado para o homem dar a render a uma multidão de homens. E a multidão de homens que quer o ouro é corrupto, sujo, mal lavado e anda de gravata fingindo que é um ser humano cheio de luxo na cabeça dele, mas cheio de lixo nas mãos, porque o dinheiro que ganha é lixo, fazendo empobrecer multidões, lixo, atira-te ao mar e lava-te com água salgada, atira-te ao mar e lava-te com água salgada, porque sais de lá com uma mente
bem lavada e ajudas qualquer ser humano em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar.